E a importância de ter um altar, né, quando se trabalha com espiritualidade, quando se trabalha com oráculos, com ferramentas que lidam com campos energéticos, é justamente você ter proteção espiritual, né, é você ter firmeza no seu propósito, você lembrar do que você está fazendo e que você não está fazendo sozinha, não subir pro ego, né? É muito importante você saber que tem uma equipe espiritual trabalhando com você, mesmo que você não trabalhe incorporada. Eu não trabalho incorporada. Muita gente me pergunta o que é preciso fazer para montar um altar, né? O que é um altar? O que significa um altar? Bom, eu na minha prática pessoal, né, já há algum tempo cultivo, né? Ou seja, tenho altares em casa. O que são altares? São cantinhos que você considera sagrado. Lugares onde você ancora energias positivas. Para quê? Para te alinhar. Um lugar para onde você vai olhar e vai renovar a sua fé, o seu propósito. Essa é a minha concepção de altar. É um lugar sagrado, para você reverenciar o sagrado, né? E não que o sagrado esteja naquele lugar, mas aquele lugar é uma representação, é um ancoramento da energia que você considera sagrada, tá? Minha casa é cheia de elementos que eu considero sagrados e que me fazem lembrar da minha força, do meu poder, né? Todos os enfeites que eu coloco me lembram de onde eu vim, me lembram das minhas forças, do meu axé, né? Da minha encantaria. Então, o altar, ele não apenas é um lugar de colocar arquétipos, mas de ancorar e firmar uma energia sagrada. Basicamente, para fazer um altar, você precisa ter ali as fontes de energia dos 4 elementos. Então, você pode ter objetos representando o elemento terra, objetos representando o elemento ar, objetos representando o elemento água e objetos representando o elemento fogo. Como é que a gente faz isso, né? Para além desses objetos com os 4 elementos, você pode ancorar a energia da sua egrégora, né? A egrégora que você quer cultivar, que você quer cultuar. Eu tenho 2 cantinhos sagrados aqui na minha sala e eu vou mostrar para você. Então, esse aqui é o altar para as minhas iabás, né? Ele já esteve em outro cantinho da sala e aí eu decidi colocar ele nesse cantinho. Então, aqui eu fiz de modo muito intuitivo, né? Aqui eu tenho a representação das iabás em 2 bonequinhas que eu ganhei de uma artista que é amiga minha. Coloquei um espelho porque representa o axé também, né? Dessas 2 iabás, Oxum e Iemanjá. Eu enfeitei de um modo muito intuitivo, tá? Aqui eu coloquei conchinhas do mar, búzios, pedras, né? E cada elemento desse representa um elemento da natureza. Então, as pedras representam a terra, né? As conchas representam a água. Eu sempre coloco aqui também um copinho com água, tá? Eu vou fazer isso, eu sempre coloco água no altar. Aqui tem também a alfazema. Aqui é meu cachimbo de caboclo. Tem algumas coisinhas aí, né? Algumas alquimias que eu faço, né? Água de macaçá, que é meu udu, é um elemento sonoro. Aqui tem o porta-incenso. Então, e aí tem a folha também. É uma folha seca também, né? É mais de enfeite, mas ela também representa isso, né? A abundância, o elemento terra. E cada um desses objetos me remete a essa egrégora, né? A esse ambiente, a essa energia, tá? Do outro lado, tá um pouquinho bagunçado e eu vou organizar e limpar hoje. Eu tenho um altar para minha energia cigana, né? Para minha mentora cigana. Aí nesse altar eu também tenho o copo com água, tenho o porta-incenso, tem uma bebida que eu coloco para ela,
Tenho o fogo, né, que é o incenso que eu coloco, e as pedras também. Essas pedras fazem parte da ritualística de quando eu vou fazer a mandala cigana, né, que é um dos serviços que eu ofereço com o baralho cigano. Essa imagem é muito interessante, a história dela, porque ela simplesmente chegou para mim há muitos anos atrás. Eu nem fazia leitura de baralho, mas eu bati o olho nela em uma exposição na rua. Na verdade foi na universidade, eu estava indo para aula, vi essa imagem e ela me pegou de um jeito que eu falei, eu tenho que levar. Então eu comprei essa imagem. E eu ficava olhando para ela sem entender porque eu fui capturada por ela, e ela sempre estava por aqui. Essa aqui também me capturou. Então, coloquei nesse porta-retrato e coloquei aí. E essa energia se ancorou, né? Assim, eu sempre olho para ela e converso com ela. Então, sim, ela criou vida, ela criou consciência. E você não precisa ter uma imagem de santa ou de uma pombagira específica. Pode ser uma imagem como essa, uma imagem que te capturou. Aí você pode imprimir, colocar no porta-retrato. E tudo é muito o que você faz com isso, né? É o tipo de energia que você ancora nisso. É muito mais sobre a relação que você estabelece com o seu altar e com as imagens que você coloca nele. Não precisa ter muita coisa no altar, né? Tendo os elementos básicos, né? Já é de grande contribuição. Aqui a terra está representada pelas pedras, mas você também pode colocar plantas, né? Uma plantinha pequena num vasinho. Enfim, usa a criatividade e a sua intuição também, tá? A história com esse altar é muito incrível, porque essa samambaia, ela tá se renovando, tá? Eu tive que fazer uma poda nela, tirei metade das folhas para transferir, fiz uma muda e ela tá se recuperando dessa poda e dessa transferência de vaso. Por quê? Porque algum tempo atrás, antes de eu assumir, né, a missão de cartomante, esse altar estava aqui e um belo dia essa bonita simplesmente caiu. Caiu retinha aqui em cima. Não quebrou nada, simplesmente ela caiu aí no meio e ficou retinha, do jeito que ela estava. E quando eu vi a cena, eu entendi que era a minha espiritualidade se comunicando comigo mesmo. Então eu sentia muito forte a presença dessa senhora aí, que se apresentou como Maria Quitéria. E desde então, eu tenho trabalhado com a ajuda e a intuição dessa egrégora trazida por essa ancestral, Dona Maria Quitéria, né? É uma cigana que ajudava pessoas, mulheres em situações de risco, mulheres vítimas de violência. E a história dela, né, que se conta na internet, eu não sabia, fui procurar. E quando eu fui procurar, eu descobri que ela foi morta porque ela ajudou uma mulher que estava apanhando. Só que como ela morava na rua, tipo, ela vivia em situação de rua, o cara, né, que ela escorraçou, em algum momento a encontrou dormindo na rua e ele a matou a facada, né, ela dormindo. Essa é uma história que eu encontrei em alguns sites da internet. Não sei se é de fato, se isso realmente aconteceu. E tô ainda em busca, né, dessa história, de fato, dessa energia que se apresentou para mim. Tô aberta e receptiva para ouvi-la, para conhecê-la mais. Eu confio muito na guiança dela, no axé dela e em tudo que ela tá trazendo para mim. E a importância de ter um altar, né, quando se trabalha com espiritualidade, quando se trabalha com oráculos, com ferramentas que lidam com campos energéticos, é justamente você ter proteção espiritual, né? É você ter firmeza no seu propósito, você lembrar do que você está fazendo e que você não está fazendo sozinha, não subir para o ego, né? É muito importante você saber que tem uma equipe espiritual trabalhando com você.
mesmo que você não trabalhe incorporada. Eu não trabalho incorporada. Então é isso. Hoje eu quis falar sobre a minha experiência com altares, tá? Que é a minha experiência pessoal. É muito intuitivo o que eu coloco em cada altar. Tem muito a ver comigo, com a minha identidade, com os lugares por onde eu ando, com os estudos que eu faço, que faz sentido para mim. Um altar tem que fazer sentido para você. Se você cultua orixá, siga os preceitos da sua casa de candomblé ou da sua casa de umbanda. Se você cultua santos, faça aquilo que faz sentido para o seu santo, né? Se você cultua entidades de umbanda, pretos velhos, caboclos, crianças, né, herês, faça aquilo que faz sentido para a sua egrégora. Se você cultua entidades ciganas e você tem toda uma ritualística, né, faça o seu altar dentro dessa ritualística. Tá tudo certo, né? A gente querer impor regras na fé alheia e no modo de se conectar com sua espiritualidade é um desrespeito. Então, cada doutrina, cada religião e cada livre buscador, livre pensador tem o seu próprio jeito de conversar e de estabelecer uma conexão com a sua espiritualidade. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, com essa dica. É importante que você faça apenas aquilo que faz sentido para você. Se não fizer o menor sentido ter um altar em casa, se você acha desnecessário, tudo bem. Respeite o que você é e o que você pensa agora. Se lá na frente você sentir necessidade de ter esse ponto de luz, esse ponto de fé na sua casa, você vai fazer, tá? Sempre é tempo de renovar o sistema de crenças, ampliar as possibilidades. E se você já tem um altar e de repente vê que não faz mais sentido, que eu acho um pouco difícil, você também pode se desfazer do seu altar agradecendo, libertando aquela energia, dando consciência àquilo ali que foi criado, se despedindo, agradecendo e desfazendo o altar. Isso também é possível, tá? Lembrando sempre de conversar com o altar, porque ele cria assim uma egrégora, uma energia. Tem espíritos que também se beneficiam desse ponto de luz, porque é onde você para respirar, se conectar com coisas boas, fazer orações. Então existem espíritos, né, e consciências que também bebem dessa fonte, que é o seu altar. Então, se você tem um altar em casa, é importante que você alimente o seu altar. Tem que ser todo dia? Não, tem que ser na frequência que você conseguir, que você puder, que você quiser. Tem que ser do coração. Se você pelo menos olhar e agradecer, sou grata pela minha espiritualidade, agradeço pelo dia de hoje, graças a Deus. Isso daí já é um sentimento que eleva a sua vibração e que vivifica o seu altar. Tá bom? Até logo.